Ele é um garoto tímido, mas começa a namorar as 3 garotas populares da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora. Fudou Uesugi entrou na cafeteria com seu olhar sério de sempre, indo direto para seu lugar habitual. Mas assim que ele colocou sua bandeja de almoço, outra caiu bem em cima da dele. Ele olhou para cima e encontrou o olhar de uma garota de cabelo vermelho. Ambos congelaram por um segundo antes de começarem a discutir sobre quem chegou primeiro. Ela afirmou que estava lá antes dele, mas Fudou disse que aquele era seu lugar de todos os dias. No final, nenhum dos dois cedeu, então acabaram dividindo a mesa de forma constrangedora. Todos ao redor ficaram chocados. Fudou nunca se sentava com ninguém, especialmente com uma garota. Os sussurros e olhares fizeram a garota corar intensamente. Quando ele olhou para o almoço dela, ficou pasmo. Parecia que custava 1000 ienes. Ele não podia acreditar em quão rica ela devia ser. Enquanto comia, Fudou também estava mergulhado em seus livros. A garota o provocou, dizendo que ele devia estar reprovando se estava estudando tanto. Mas quando ela viu as notas dele, ficou sem palavras. Ele tinha tirado nota máxima em tudo. Ela admitiu que não era boa em estudar e disse que gostaria de ser como ele. Ela até perguntou se ele poderia ajudá-la a estudar. Mas em vez de dizer sim, ele apontou a quanto ela estava comendo e disse que ela ganharia peso. Isso a irritou. Ela ficou muito brava e o chamou de rude. Mas ele simplesmente ignorou o desabafo dela. Mais tarde, a irmãzinha dele lhe contou uma boa notícia. O pai deles encontrou para ele um emprego de tutor bem remunerado. Ele deveria ensinar uma garota rica que tinha acabado de se mudar para a cidade. Ainda melhor, estavam oferecendo 5 vezes a taxa normal. Durante a aula, uma nova garota foi transferida. O nome dela era Itsuki Nakano, e adivinha só, ela era a mesma ruiva do almoço. Fudou ficou chocado e instantaneamente se arrependeu de tudo o que disse antes. Ele tentou dizer oi quando ela passou, mas ela o ignorou completamente. Foi então que ele percebeu que poderia perder essa oportunidade se ela continuasse zangada. Fudou passou o resto do dia escolar tentando falar com ela, mas continuava sendo interrompido por 4 outras garotas que pareciam próximas de Itsuki. Uma garota devolveu sua prova e depois o seguiu. Outra achou que ele estava atrás de Itsuki porque gostava dela. Depois da escola, ele seguiu Itsuki novamente, esperando encontrá-la sozinha, mas as amigas dela ainda estavam com ela. Enquanto ele se esgueirava, uma das garotas o notou e se aproximou silenciosamente como se fosse chamar alguém. Fudou entrou em pânico e implorou para ela não dedurar. Ela concordou, mas estranhamente disse a ele que Itsuki não era sua amiga, o que o deixou confuso. Ele acabou em frente a um enorme e luxuoso prédio de apartamentos e ficou chocado ao perceber o quão rica Itsuki realmente era. Antes que pudesse entrar, 2 amigas dela bloquearam seu caminho. Uma delas o chamou de pegajoso e disse que ninguém gostava dele. Ele tentou blefar e disse que também morava lá. Uma delas realmente acreditou nele, mas a outra garota duvidou e apontou como ele havia pedido um combo de churrasco barato, sem carne bovina antes, basicamente insinuando que ele não era rico o suficiente para morar lá. Sem saída, ele correu para dentro e encontrou Itsuki esperando o elevador. Ele correu para alcançá-la, mas a porta se fechou. Então ele subiu as escadas e a alcançou no andar certo. Ela perguntou o que ele estava fazendo lá, e ele contou a verdade, que era seu tutor. Ela ficou extremamente chocada e disse diretamente que não. Fudou admitiu que também não gostava da situação, mas disse que não podia recuar agora. Ele tentou se desculpar, mas ela caiu de joelhos em frustração. Nesse momento, o elevador abriu novamente e as outras garotas saíram. Fudou ficou ainda mais chocado quando Itsuki lhe disse que todas moravam juntas. Elas eram quíntuplas. Ele não conseguia acreditar. Como ele deveria ensinar 5 garotas diferentes? Seus problemas não pararam por aí. Quando chegou a hora da sessão de tutoria, nenhuma das meninas apareceu na sala de estar. Felizmente, Yotsuba veio ajudar. Ele lembrou que ela foi a que tirou 0 no teste. Ela ajudou a trazer as outras dos seus quartos. Eventualmente, ele conseguiu que todas se sentassem, exceto Itsuki, que não queria nada com isso. Mesmo quando estavam todos juntos, as coisas eram caóticas. Miku e Nino começaram a discutir por causa de um moletom. Miku estava ocupada lendo uma revista. E Nino fez um acordo. Ela disse que estudaria se Fudou comesse um dos seus biscoitos. Ele cedeu e comeu, bebendo também a água que ela deu. Pouco depois, ele desmaiou. Quando ele acordou, estava no banco de trás de um táxi com Itsuki na frente. Eles tinham dirigido até a casa dele. Ela disse que o tinham enganado e o avisou para parar de perder tempo dando aulas para elas. Ele disse que não podia desistir. Ela perguntou por que ele estava se esforçando tanto. Mas antes que ele pudesse responder, sua irmãzinha, Raiha, saiu para cumprimentá-lo. Ela estava super animada por ter uma visita e convidou Itsuki para jantar. Itsuki não pôde recusar. Durante a refeição, Raiha compartilhou o quanto estava feliz que seu irmão finalmente conseguiu um emprego. Agora eles poderiam finalmente pagar a dívida. Futaro pediu a Itsuki para fingir que tudo estava bem, só para Raiha não ficar chateada. Ao sair, Itsuki disse a ele que ele poderia tentar dar aulas para ela se realmente quisesse, mas achava que poderia gerenciar seus próprios estudos sozinha. Futaro ficou tão feliz que a chamou de a melhor e pediu para reunir as irmãs amanhã ao meio-dia. No dia seguinte, Futaro reuniu todas as 5 garotas na sala de estar. Como elas não queriam que ele fosse o tutor delas, ele as desafiou a fazer um teste. Ele disse que se alguma delas tirasse 50 ou mais, nunca mais teriam que lidar com ele. Itsuki foi a primeira a aceitar e até colocou óculos para mostrar que estava falando sério. Todas as 5 meninas fizeram o teste com seriedade. Mas quando os resultados chegaram, nenhuma delas passou. Futaro ficou bastante desapontado ao ver como as notas delas foram ruins. As meninas, envergonhadas, correram de volta para seus quartos para se esconder. Foi então que Futaro finalmente percebeu que não estava lidando apenas com um aluno reprovado. Ele tinha 5 desastres acadêmicos em suas mãos. Uma manhã, Futaro estava correndo para a escola, percebendo como era difícil equilibrar ser um aluno exemplar e também dar aulas para um grupo de garotas que claramente não queriam sua ajuda.
Quando ele finalmente chegou aos portões da escola, as irmãs Nakano chegaram em seu carro luxuoso. No momento em que o viram, saíram correndo. Elas não queriam ser arrastadas para mais uma aula. Itsuki até disse a ele que elas cuidariam da escola sozinhas. Ele lançou uma pergunta de história para desafiá-las, mas nenhuma delas respondeu. Enquanto ele o seguia, começou a perceber o quanto elas odiavam tanto estudar quanto ele. Foi quando ele verificou os resultados dos testes novamente e notou algo estranho. Miku tinha realmente respondido corretamente àquela pergunta sobre o Senhor da Guerra. Então, por que ela não tinha dito nada antes? Mais tarde, no almoço, ele tentou falar com Miku e agiu de forma um pouco mais amigável. Ele até perguntou sobre a bebida dela, refrigerante de matcha, e então mencionou a pergunta daquela manhã. Mas antes que ela pudesse responder, Yotsuba apareceu de repente, arruinando completamente o momento, e mostrou a Futaro seu dever de casa de inglês, no qual ela tinha falhado totalmente. Então Ikika veio e tentou impedir Yotsuba de interromper o momento de Miku e Futaro. Yotsuba sugeriu que Ikika também deveria estudar. Mas ela apenas riu, dizendo que o ensino médio deveria ser sobre aproveitar a vida, talvez até se apaixonar. Essa palavra, amor, mudou completamente algo em Futaro. Ele de repente ficou todo sério e disse que o amor era uma coisa ridícula. As meninas ficaram chocadas com o quanto ele parecia odiar a ideia de romance. Yotsuba disse que não tinha uma queda por ninguém, então se virou para Miku e perguntou o mesmo. Miku imediatamente corou e negou, saindo apressada. Mas sua reação foi uma revelação clara. Yotsuba e Kika tinham certeza de que Miku estava apaixonada, e sendo suas irmãs, sabiam que estavam certas. Futaro, por outro lado, ficou surpreso com a ideia. De volta à sua mesa, Futaro encontrou um bilhete em seus livros. Era de Miku, pedindo para ele encontrá-la no telhado. E imediatamente ele presumiu que ela iria confessar seus sentimentos por ele. Ele tentou se acalmar, pensando que talvez fosse uma brincadeira. Mas quando ele chegou ao telhado e não viu ninguém lá, suas dúvidas aumentaram. Então Miku realmente apareceu, chocando-o novamente. Ele se preparou para uma confissão de amor, apenas para ela casualmente dizer que realmente sabia a resposta para aquela pergunta de história. Acontece que ela é super interessada em Senhores da Guerra da Era Sengoku, mas esconde isso porque acha estranho em comparação com meninas que gostam de atores e estrelas pop. Futaro viu isso como uma chance de construir confiança. Ele disse a ela que gostar de Senhores da Guerra não era estranho e a encorajou a abraçar seus interesses. Ele sugeriu que poderiam focar na história japonesa nas suas aulas. Mas Miku retrucou, perguntando se ele realmente achava que sabia mais sobre Senhores da Guerra do que ela. Então, ele tentou se provar recitando um monte de fatos sobre Senhores da Guerra, até se oferecendo para deixá-la testá-lo. Bem quando estavam prestes a começar a estudar, Miku lhe deu uma lata de refrigerante de matcha como oferta de paz. Antes que ele pudesse beber, ela brincou que não tinha nenhum ranho, uma referência estranha a alguma velha história de Senhor da Guerra. Futaro não fazia ideia do que ela queria dizer, e Miku o acusou de agir como um sabe-tudo. Ela se afastou e o orgulho dele foi abalado. Determinado a compensar, ele passou 2 dias inteiros lendo todos os livros que conseguiu encontrar sobre aquela era. Mais tarde, ele pediu para ela encontrá-lo no portão oeste da escola. Ele estava pronto para qualquer pergunta que ela pudesse fazer. Ela tentou evitá-lo, mas ele a perseguiu pelo terreno da escola. Enquanto corriam, ela continuava fazendo pergunta após pergunta, e ele respondia a todas. Após a intensa combinação de corrida e kiss, ambos desabaram no chão de exaustão. Não podiam simplesmente sentar e conversar como pessoas normais. Quando ele se levantou, viu que ela estava tirando as meias por causa do calor e percebeu que ela não tinha vergonha nenhuma. Ele foi buscar bebidas e voltou com uma lata de refrigerante de matcha para ela. Desta vez, ele disse que realmente entendeu a referência ao ranho. Era de uma história real sobre um famoso senhor da guerra. Ele até disse que foi a Yotsuba quem o ajudou a encontrar online. No momento em que ela ouviu o nome da irmã, ficou super séria e perguntou se ele tinha contado a ela sobre seu amor por senhores da guerra históricos. Fudou imediatamente disse que não, mas perguntou por que era um grande segredo. Miku disse que se sente a maior perdedora entre suas irmãs. Fudou não concordou de jeito nenhum. Ele lembrou-a de que ela tirou a maior nota de todas as 5 no teste, mas Miku não estava convencida. Ela disse que não importava porque se uma delas conseguia fazer algo, as outras também podiam, já que são quíntuplas. Isso deu uma ideia a Fudou. Ele disse a ela que todos tinham um potencial para obter uma pontuação perfeita. Isso pareceu despertar algo nela. Então, na próxima vez que tiveram uma sessão de estudo, Miku apareceu junto com Yotsuba. Mas ensinar as quíntuplas nunca seria fácil, especialmente com Nino por perto. Fudou sabia que Nino não gostava dele, mas ainda esperava envolvê-la. Yotsuba ajudou a reunir todos, exceto Nino, que bateu a porta na cara dele quando ele bateu. Com Yotsuba e Kika e Miku prontas, e Itsuki dizendo que estudaria sozinha como de costume, ele achou que ainda era um bom progresso, então Nino saiu, questionando por que ele estava ali. Tentando manter a calma, Fudou perguntou educadamente se ela queria participar, mas ela recusou, e em vez disso trabalhou para dispersar suas irmãs. Ela disse a Yotsuba que um time de basquete precisava de sua ajuda, o que a fez sair. Depois lembrou Ikika sobre seu trabalho, e Ikika saiu apressada. Finalmente disse a Itsuki para estudar em um lugar mais silencioso, como a biblioteca. No final, apenas Miku ficou. Vendo Fudou e Miku juntos, Nino ficou intrometida e provocou Miku sobre gostar de um cara de aparência entediante como ele. Fudou disse que isso foi rude, mas Miku retrucou mais forte, dizendo que Nino estava obcecada demais com aparências. As duas começaram a discutir e Fudou tentou pará-las, dizendo que irmãs não deveriam brigar. Mas em vez de se acalmarem, as coisas escalaram para uma competição de culinária. Fudou ficou no meio com o estômago roncando e sem ideia de como as coisas saíram tanto do controle. No final, Miku ainda não teve a chance de estudar. O plano de Nino para interromper a tutoria funcionou perfeitamente.
Fudou estava saindo do prédio das meninas quando se deu conta. Ele tinha esquecido seus cartões de estudo. Como o prédio usava um sistema de segurança sofisticado, ele apertou seu botão para o andar delas, esperando que alguém o deixasse entrar. Mico atendeu e disse casualmente para ele entrar porque estava prestes a tomar banho. Ao entrar no apartamento, ele acidentalmente esbarrou em Nino, que tinha acabado de sair do banheiro e estava secando o cabelo com uma toalha. Sua visão era ruim sem as lentes de contato, então ela não conseguia vê-lo claramente, e pensou que ele era Miku. Ela se aproximou dele perto da estante, reclamando que Miku estava a ignorando. Enquanto agitava os braços, ela acidentalmente esbarrou na estante. Livros começaram a cair, e Fudou instintivamente a puxou para fora do caminho, mas eles acabaram caindo, ele bem em cima dela. E claro, foi exatamente nesse momento que Itsuki entrou. Ela olhou, pegou o celular e tirou uma foto da cena constrangedora. Mais tarde, as irmãs se sentaram como se estivessem realizando um julgamento. Nino queria que Fudou fosse banido de sua casa. Miku defendeu, dizendo que ela o tinha deixado entrar. As coisas se resolveram quando Itsuki apontou os livros ao redor deles, provando que Fudou estava apenas tentando proteger Nino de se machucar. O caso foi encerrado, e ele estava livre de culpa. Mas as emoções ainda estavam à flor da pele, especialmente para Nino. Quando Ikika mencionou o quão próximas as 5 costumavam ser, Nino ficou chateada e saiu correndo. Fudou quis segui-la, mas Miku disse para deixá-la em paz por enquanto. Ao sair, ele notou Nino sentada do lado de fora, parecendo frustrada. Quando ela o viu, disse para ele nem olhar para ela. Fudou pediu desculpas e começou a se afastar, mas ele se sentiu mal, então voltou e sentou-se ao lado dela. Ela ficou surpresa. Ele disse que estava preso em algo na cabeça e não queria sair até resolver. Ela murmurou que odiava todo mundo. Ele perguntou gentilmente se isso incluía as irmãs dela também. Fudou tentou explicar que talvez ela não odiasse ninguém de verdade. Bem, talvez ela estivesse apenas magoada, porque sempre foram só os 5, e agora tudo estava mudando. Mas mesmo com suas palavras, Nino ainda se recusava a aceitá-lo como tutor. Mais tarde naquela semana, finalmente era domingo, o dia de folga de Fudauru, e havia um festival de fogos de artifício acontecendo. Ele estava ansioso para passar o dia estudando em paz. Justo quando estava se acomodando, alguém bateu na porta. Ele e sua irmã, Reia, congelaram, pensando que poderia ser um cobrador. Ele abriu a porta cautelosamente e gritou que não tinham dinheiro, apenas para encontrar Itsuki ali. Envergonhado, ele bateu a porta. Ela gritou para ele abrir novamente. Ela tinha vindo entregar o pagamento dele. Agora que ele tinha dinheiro, ele disse a Reia que poderia levá-la ao fliperama como ela queria. Reia estava radiante. Itsuki não planejava vir, mas não conseguiu dizer não aos pedidos de Reia. Então ela se juntou a eles. Os 3 se divertiram muito jogando, e Itsuki viu o quanto Fudauru se esforçava para fazer sua irmãzinha feliz. Quando estavam saindo do fliperama, encontraram o resto das quíntuplas. Reia ficou maravilhada. Ela pensou que estava vendo 5 versões de Itsuki. As irmãs perguntaram por que eles estavam saindo juntos. Yotsuba convidou Reia para assistir aos fogos de artifício com elas. Reia olhou para Fudauru com olhos grandes e esperançosos, e ele concordou, mas apenas se as meninas terminassem o dever de casa primeiro. Eles se apressaram para terminar e depois foram juntos ao festival. Fudauru percebeu quanto as meninas estavam animadas e se perguntou por que isso significava tanto. Miku explicou que era uma tradição que a mãe delas começou. Fudauru entendeu que não era apenas sobre fogos de artifício, era sobre memórias. Mas as coisas rapidamente ficaram complicadas. Ikika recebeu um telefonema e saiu discretamente. O grupo estava indo para um prédio que Nino havia alugado, mas no caminho eles se separaram na multidão. Nino percebeu que ninguém estava com ela e estava sendo empurrada. Assim que ela estava prestes a cair, Fudauru apareceu e segurou sua mão. Ela disse que ele não estava convidado, mas ele disse que só queria ajudá-las a aproveitar a noite juntas. Ela cedeu, pegou na manga dele e o conduziu pela multidão. Eles chegaram ao terraço, mas não havia mais ninguém lá. Nino esqueceu de dizer às irmãs para onde ir. Eles tentaram ligar, mas o sinal estava ruim. Finalmente conseguiram falar com Yotsuba, que estava com Reia na torre do relógio. Fudauru olhou para baixo e avistou Ikika andando sozinha. Ele foi procurá-la, mas foi bloqueado por um homem que perguntou qual era a sua ligação com ela. Antes que ele pudesse responder, Ikika desapareceu com o cara. Então Miku apareceu, mancando porque alguém tinha pisado em seu pé. Fudauru a ajudou a sentar e enfaixou seu pé. Quando ela estava pronta para se levantar, ele sorriu e ofereceu a mão. Ela a pegou e eles ficaram de pé juntos, ainda de mãos dadas, quando 2 mulheres se aproximaram e perguntaram se eles eram um casal para uma pesquisa. Miku disse que não, mas elas não acreditaram. Fudauru rapidamente acrescentou que eram apenas conhecidos. Miku pareceu magoada com isso e não disse mais nada. Fudauru logo encontrou Itsuki e a trouxe para se encontrar com Miku. Ele perguntou a Itsuki que tipo de relacionamento eles tinham. Ela hesitou e disse que eram basicamente estranhos, mas acrescentou que no fundo ele já sabia a resposta. Então, do nada, Ikika agarrou Fudauru e o puxou para um beco tranquilo. Ela explicou que tinha trabalho e não podia ficar para os fogos de artifício. Ela perguntou por que ele se importava tanto em ajudá-los. Essa pergunta o fez parar, talvez ele estivesse se esforçando demais. Antes de sair, Ikika avistou seu colega de trabalho vindo e não queria que ele a reconhecesse. Ela abraçou Fudauru para parecer que eram um casal. Ele ficou ali, sem jeito, sem saber como reagir. Ela corou e perguntou em voz alta se pareciam amantes de verdade. Então, disse baixinho que eram apenas amigos, mas admitiu que parecia estranho. Fudauru se afastou e disse que não eram amigos, apenas tutor e aluno. Isso realmente magoou Ikika, e ela respondeu irritada por ele ter dito isso. Ele lembrou que tinha dito a mesma coisa para Miku antes e provavelmente a magoou também. Quando descobriu que Ikika estava trabalhando com aquele cameraman, ele presumiu que ela era apenas uma assistente, mas ela revelou que na verdade era uma atriz e estava se preparando para uma audição importante.
Ele a advertiu que se ela não se concentrasse nos estudos, poderia não entrar na faculdade. Ela perguntou por que ele estudava tanto, mas antes que ele pudesse responder, eles viram o colega dela agarrar uma garota, pensando que era Ikika, mas era Miku. Eles correram para salvá-la. Fudauro segurou a mão de Miku e disse ao homem que ela não era Ikika. Só então o cara percebeu que estava com a pessoa errada. Ikika explicou que teve que pular o festival por causa da audição. Ela pediu que eles dissessem aos outros que ela estava arrependida. Miku disse a Futaro para segui-la. Ele alcançou Ikika justo quando ela estava saindo e disse para ela parar de fingir que estava bem o tempo todo. Ele lembrou-a de ser ela mesma. Ela levou essas palavras consigo e chegou a tempo para sua audição. Sua performance impressionou a todos. Mais tarde, seu chefe a levou de volta. Mas a essa altura, os fogos de artifício já tinham acabado. Ela encontrou Futaro esperando. Ele pegou a mão dela e a levou para um parque onde suas irmãs estavam reunidas com velas de faísca e pequenos fogos de artifício que haviam comprado em uma loja. Futaro agradeceu a elas por cuidarem de Ria, que havia adormecido no banco. Então algo inesperado aconteceu. Nino disse a Futaro que ele fez um bom trabalho. Ikika, tocada pelo esforço de todos, pediu desculpas por estragar a noite. Mas Nino disse que foi culpa dela por não ter contado a ninguém onde o prédio ficava. As irmãs começaram lentamente a se desculpar umas com as outras. Mesmo que nada tenha saído como planejado, eles terminaram a noite rindo, acendendo fogos de artifício e estando juntos. Futaro estava prestes a enfrentar seu maior teste até agora. Não na escola, mas como tutor das garotas. As provas de meio de semestre estavam chegando rapidamente, e se uma das irmãs falhasse, ele perderia o emprego. Com apenas uma semana restante, a pressão estava alta. Desta vez, as coisas já pareciam um pouco melhores do que o habitual. Em vez de apenas Miku e Yotsuba aparecerem para a sessão de estudo, Ikika decidiu se juntar a elas também. Isso fez 3 de 5 progresso. Futaro não perdeu tempo e lembrou-lhes o quão próximos estavam os exames. Ele revisou os resultados dos testes e apontou onde cada uma delas precisava melhorar. O que mais o surpreendeu foi ver Miku enfrentando o inglês, sua matéria mais fraca. Ela disse a ele que finalmente queria tentar de verdade. A motivação dela animou as outras, e pela primeira vez, todas tentaram se concentrar. Depois de estudar, as 3 garotas convidaram Futaro para tomar parfeitos com elas. Ele agradeceu o convite, mas teve que recusar. Ele tinha seus próprios estudos para fazer. No caminho para casa, Itsuki de repente o alcançou, sem fôlego. Ela disse que o pai deles tinha acabado de ligar para ela e queria falar com ele. Futaro atendeu a ligação e foi imediatamente atingido por uma ameaça. O pai delas o avisou que se ao menos uma das meninas reprovasse nos exames intermediários, ele seria demitido. Isso abalou Futaro profundamente. Seu emprego dependia das notas delas. Depois de desligar, ele tentou convencer Itsuki a deixá-lo ajudá-la a estudar, mas ela ainda estava orgulhosa demais e disse que queria lidar com as coisas sozinha. Quanto mais ele insistia, mais irritada ela ficava. A conversa deles virou uma discussão e ambos teimosamente juraram nunca mais trabalhar juntos, algo que Futaro rapidamente se arrependeu. Mais tarde, de volta à casa das garotas, as irmãs estavam fazendo uma pausa, jogando um jogo na sala de estar. Futaro disse a elas que a pausa tinha acabado e tentou fazê-las voltar a estudar, mas elas estavam cansadas e reclamando. Ele pensou em dizer a elas que seu emprego estava em risco. Mas antes que ele pudesse falar, Nino apareceu. Ele sabia que, se ela descobrisse que seu emprego estava em risco, ela definitivamente usaria isso contra ele. Como esperado, quando as garotas se recusaram a estudar, Nino começou a empurrá-lo para fora da casa. Eles ainda estavam discutindo na porta quando Ikika de repente disse que Futaro tinha concordado em passar a noite. Isso deixou os dois sem palavras. Mas como já estava decidido, ele ficou. Enquanto tomava banho, ele tentou falar através da porta com quem ele pensava ser Itsuki. Ele começou a se desculpar e acidentalmente derramou verdade, que o pai deles o demitiria se eles falhassem. Mas para seu horror, a pessoa do lado de fora não era Itsuki. Era Nino fingindo ser ela. Ela agora conhecia seu ponto fraco. Quando ele saiu, Nino nem sequer fingiu estar interessada na sessão de estudo e manteve-se ocupada com o telefone. Futaro estava estressado. Enquanto isso, Ikika, que percebeu como Miku se sentia em relação a ele, tentou fazer com que eles conversassem mais. Mas Futaro estava muito focado em tentar fazer Nino aprender algo. Ele respondeu as perguntas em voz alta para que Nino pudesse ouvir da mesa de jantar. Então, quando Miku perguntou que tipo de garota ele gostava, ele inventou um jogo. Ele descrevia o tipo de garota que gostava cada vez que uma delas terminava uma tarefa de estudo. Eles continuaram até que ele revelou que a garota que estava descrevendo era na verdade sua irmãzinha. Ele realmente não pensava em namorar de qualquer forma. Itsuki desceu, atraída por todo o barulho. Ikika percebeu a tensão estranha entre ela e Fudaru e o puxou para fora para conversar. Ela disse a ele que sabia que eles tinham brigado e disse que, de muitas maneiras, os dois eram parecidos. Ela podia ver que Itsuki também estava sofrendo. Fudaru sorriu e deu um tapinha na cabeça dela, dizendo que ela realmente era a irmã mais velha. Ela os entendia melhor do que ninguém. Naquela noite, Miku ofereceu seu quarto para Fudaru dormir, então ela ficou com Ikika. Mas quando ela foi usar o banheiro no meio da noite, esqueceu e acidentalmente voltou para o próprio quarto, adormecendo ao lado de Fudaru sem perceber. Ele acordou com o susto da sua vida. Na manhã seguinte, as meninas estavam procurando por Miku, especialmente Yotsuba, que notou que ela não estava na cama de Ikika. Enquanto isso, Fudaru estava em pânico sobre como explicar o que aconteceu. As coisas pioraram quando Itsuki bateu na porta. Ela tinha vindo pedir ajuda para estudar, finalmente engolindo seu orgulho. Mas Fudaru estava tão frenético tentando esconder Miku que disse rudemente para ela ir embora. Ela saiu magoada, sem saber que ele estava tentando protegê-la de entender mal a situação. Mais tarde, Ikika, Yotsuba e Fudaru foram para a biblioteca estudar e secretamente procurar Miku. De repente, Ikika disse que esqueceu seu estojo de lápis e pediu a Fudaru para voltar e pegá-lo.
Yotsuba ofereceu suas próprias canetas, mas Rikika piscou. Isso era claramente uma armação para que ele falasse com Itsuki. Quando ele voltou ao apartamento, encontrou Miku justo quando ela estava saindo. Ela tentou mencionar o momento constrangedor da noite anterior, mas Fudaru disse que nada aconteceu e afirmou que dormiu na sala de estar. Ela sorriu e agradeceu a ele pela história de cobertura. Então ela foi para a biblioteca. Lá dentro, ele encontrou Itsuki dormindo na mesa usando os fones de ouvido da Miku. Ele as acordou suavemente e, vendo como era difícil se comunicar com ela, teve uma ideia. Ele fingiria que ela era Miku e a ensinaria dessa forma. Surpreendentemente, Itsuki concordou com isso. Pela primeira vez, os dois se deram bem. Mesmo fingindo, ele ainda pediu desculpas pela briga. Ela fez o mesmo. De alguma forma, fingir ser outra pessoa os ajudou a fazer as pazes. Logo, era a noite antes dos exames. As meninas tiveram outra festa do pijama para estudar para a prova. Todos trabalharam duro e acabaram adormecendo juntos na sala de estar. Na manhã seguinte, acordaram tarde e tiveram que se apressar. Yotsuba, a mais atlética, conseguiu chegar à escola a tempo. Os outros tiveram que passar despercebidos pelo professor que guardava a entrada, e Fudaru até foi pego. Durante o exame, as meninas deram o seu melhor, cada uma deu o seu máximo, mas no final, cada uma só conseguiu passar em uma matéria. Fudaru esperava ser demitido. Ainda assim, ele não desperdiçou um momento. Ele disse a cada garota onde elas erraram, elogiou as coisas que fizeram bem e deu conselhos para a próxima vez. Então o pai delas ligou. Fudaru atendeu, pronto para aceitar ser dispensado. Ele disse que talvez precisasse encontrar um novo tutor. Mas antes que pudesse dizer mais, Nino pegou o telefone dele e mentiu. Ela disse ao pai que ainda não tinham todos os resultados e precisavam de mais tempo para decidir se ele era o tutor certo. Depois de desligar, Fudaru perguntou por que ela fez isso. Nino disse diretamente que ele não teria uma segunda chance para estragar tudo. Então, da próxima vez, ele tinha que garantir que funcionasse. As meninas ficaram aliviadas por Fudaru não ter sido demitido. Por enquanto, ele ainda era o tutor delas. No final de tudo isso, um pouco do passado de Fudaru veio à tona. O pai delas contou a Reia que o irmão dela nem sempre foi um cara sério. Ele costumava ser rebelde, com cabelo bagunçado e uma atitude durona. A foto que ele mostrou a ela era da época em que Fudaru conheceu alguém que o mudou. Reia ficou curiosa e perguntou se aquela garota era seu primeiro amor. Fudaru rapidamente encerrou a conversa, mas Raiha não ia deixar isso passar tão facilmente. De volta à casa dos Nakano, Miku estava se esforçando em algo novo, cozinhar. Ela fez alguns croquetes e pediu a Futaro e Yotsuba para prová-los. Futaro disse educadamente que estavam bons, mas Yotsuba foi honesta e disse que não estavam ótimos. Miku, não querendo desistir, correu de volta para a cozinha e continuou fazendo mais porções, forçando Futaro a comer repetidamente, até ele ficar deitado no chão com dor de estômago. Ele realmente se arrependeu de fingir que gostava tanto delas. Afinal, ele estava lá para ensinar, não para ser derrubado pela comida. Ele culpou Yotsuba por ser tão honesta, o que só fez Miku querer melhorar mais. Yotsuba deu de ombros, dizendo que não podia mentir para a irmã. Nesse momento, Itsuki e Nino estavam prestes a sair. Futaro, desesperado para que elas ficassem e estudassem, implorou para Yotsuba inventar algo, qualquer coisa para fazê-las ficar. Infelizmente, Yotsuba era péssima em mentir e acabou dizendo que Futaro tinha contraído uma doença rara e poderia morrer se movesse. Para sua surpresa, Itsuki realmente acreditou e concordou em ficar para cuidar dele. Nino, no entanto, só ficou quando Yotsuba disse que poderia cozinhar algo para ajudá-lo a se sentir melhor. Futaro ficou chocado que Yotsuba conseguiu fazer as duas ficarem apenas sendo honesta no final. Nino trouxe mingau para ele, mas escorregou e jogou a comida quente bem no rosto dele. Queimou tanto que ele pulou e começou a se mexer, revelando totalmente sua falsa doença. Nino percebeu que tudo era uma farsa. Depois de tudo isso, eram apenas Futaro e Yotsuba novamente. Mais tarde na escola, Yotsuba encontrou Futaro e lembrou sobre o próximo acampamento escolar. Ela o encontrou na biblioteca sentado ao lado de Miku, mas quando ele se virou, estava usando uma máscara de palhaço assustadora e uma peruca loira, assustando-a quase até a morte. Ele continuou aparecendo com a máscara, assustando-a repetidamente até que a bibliotecária os repreendeu. Acontece que ele foi encarregado do evento Teste de Coragem no acampamento e queria se vingar dos colegas assustando-os. Yotsuba então mencionou uma tradição divertida do acampamento, a dança ao redor da fogueira. Supostamente, se duas pessoas derem as mãos no final da dança, estão destinadas a ficar juntas. Futaro, como sempre, disse que era tudo bobagem. Antes que pudessem continuar estudando, Ikika apareceu e entregou a Futaro seu endereço de e-mail. Ela disse para ele mandar uma mensagem para ela algum dia, e então o desafiou a coletar os endereços de e-mail das outras 4 irmãs, ou ela mostraria a todos uma foto dele dormindo. Motivado pela ameaça, ele começou a trabalhar. Miku deu a ele seu e-mail facilmente. Itsuki teve que ser subornada com o e-mail de Raiha. Nino, como esperado, foi a mais complicada. Futaro disse a ela que se as outras 4 estivessem falando pelas costas dela, ela seria a única deixada de fora. Isso funcionou. Ela exigiu ser incluída e rabiscou seu e-mail no caderno de estudante dele. Yotsuba então apontou que ele ainda estava faltando um, o dele. Envergonhado, ele percebeu que ela estava certa. Mais tarde, quando chegou em casa, Futaro planejou enviar uma mensagem para as garotas sobre a sessão de tutoria do fim de semana. Mas para seu horror, o e-mail de Nino não estava em seus contatos. Foi quando ele se lembrou de que ela o escreveu dentro de seu caderno de estudante. O mesmo caderno que tinha uma foto de infância dele com uma menina. Ele precisava dele de volta e rápido. Ele decidiu ir direto para a casa dos Nakano e tentou pedir o livro a Nino. Em vez de ajudar, ela ficou brava com ele por invadir o quarto dela. Então, do nada, ela disse que só devolveria se ele ajudasse a furar a orelha dela. Em vez de concordar, Futaro tentou sorrateiramente pegar o livro do bolso dela.
Ela percebeu, deu um chute nele e pegou de volta. Foi quando ela viu a foto dentro. Nino ficou imediatamente encantada pelo menino na foto, sem perceber que era o próprio Futaro. Ele mentiu e disse que era apenas um primo. Ele também não queria que ela notasse a menina na foto com ele, alguém do seu passado. Enquanto isso, Yotsuba continuava falando sobre a dança ao redor da fogueira e como as pessoas frequentemente se apaixonavam por causa disso. Futaro ainda não acreditava, e quando ela perguntou a Miku o que ela achava, Miku perguntou desajeitadamente por que as pessoas se apaixonam. E Kika apareceu de repente, dizendo que as pessoas amam porque seus sentimentos são fortes demais para serem ignorados, e provocou Miku, insinuando que ela entendia como era isso. Miku negou tudo, e Kika disse a Futaro que não poderia participar da sessão de estudo deles naquele dia devido a uma reunião. Mas antes de sair, ela deu uma peruca para Miku. Futaro achou suspeito, então seguiu Miku e a viu entrar no banheiro feminino. Poucos momentos depois, Kika saiu em vez disso. Foi então que ele percebeu que elas tinham trocado de lugar. Ele a seguiu secretamente novamente até ela entrar em uma sala privada. Acontece que um cara tinha enganado Kika para aparecer. Ele queria convidá-la para a dança ao redor da fogueira. Miku, fingindo ser Kika, não sabia o que fazer. Ela disse que pensaria no assunto, mas o rapaz não reagiu bem. Futaro interveio e inventou uma história de que já tinha convidado para a dança. Então agora, Futaro estava preso a participar de uma dança na qual ele nem acreditava. Na noite anterior à partida para o acampamento, Rhea ficou doente. Como o pai deles tinha que trabalhar naquela noite, Futaro ficou em casa para cuidar dela. Quando chegou a manhã, ele percebeu que tinha perdido o ônibus e disse ao pai para não se preocupar com isso. Assim que ele estava se acomodando, Itsuki apareceu na porta. Ela disse à família dele que estava levando Futaro para o acampamento. Ele saiu e encontrou as 5 garotas que tinham abandonado o ônibus escolar e vieram de carro só para buscá-lo. Ele ficou completamente emocionado. Durante a viagem, começou a cair neve pesada. Eles não conseguiram chegar ao acampamento e foram forçados a parar em uma pousada local. Ainda pior, havia apenas um quarto disponível para todos compartilharem. Enquanto as garotas estavam surtando com os arranjos para dormir, Futaro sorriu discretamente ao perceber que Rhea tinha colocado uma pulseira de amuleto em sua bolsa para dar sorte. As coisas ficaram ainda mais constrangedoras quando souberam que a pousada tinha um banho ao ar livre, mas era misto. Nino ficou furiosa, dizendo que já era ruim o suficiente terem que dormir no mesmo quarto com um garoto. E Kika a provocou, perguntando por que ela assumiu que todos tomariam banho juntos de qualquer forma. Futaro não pôde deixar de provocar Nino de volta, lembrando-a da vez em que ela entrou no banho enquanto ele estava lá. Enquanto as meninas estavam de molho na fonte termal, Nino reclamou novamente sobre ter que dormir ao lado de Futaro. E Kika disse que ele não era perigoso e lembrou-a de que ele era amigo delas. Mas Nino não estava convencida e exigiu saber quem dormiria ao lado dele. Como ninguém queria fazê-lo, eles bolaram um plano ridículo. Todos dormiriam perto dele para que ele não soubesse quem era quem. Elas até estilizaram o cabelo da mesma forma. No final, todo o estresse foi desnecessário, porque quando voltaram para o quarto, Futaro já estava dormindo profundamente, completamente alheio ao caos. Na manhã seguinte, Itsuki levou o maior susto da sua vida. Ela abriu a porta e viu uma de suas irmãs sentada muito perto de Futaro enquanto ele dormia. Horrorizada, ela bateu a porta antes de conseguir descobrir quem era. O grupo finalmente chegou ao tão esperado acampamento escolar. Todos começaram a trabalhar imediatamente, ajudando uns aos outros com tarefas como preparar comida e cortar lenha. Yotsuba correu até Futaro e disse que o ajudaria no evento Teste de Coragem, mesmo que originalmente estivesse designada para a atividade da fogueira. Ela queria ajudar, já que ele estava organizando tudo sozinho. Quando a noite caiu, Futaro e Yotsuba se vestiram com suas fantasias assustadoras para assustar os outros alunos. Futaro estava com uma roupa de palhaço e uma peruca loira, e Yotsuba se enrolou como uma múmia. Seus sustos foram super eficazes. Gritos ecoaram por toda a floresta escura. Mas então veio um grupo que não era tão fácil de assustar, e Kika e Miku. Eles não se assustaram muito, mantendo a calma mesmo quando as coisas ficaram assustadoras. Isso não podia ser dito de Itsuki e Nino, no entanto. Itsuki estava tão apavorada que correu na direção errada, acabando perto de um penhasco. Nino correu atrás dela, mas se perdeu na floresta. Enquanto Nino tropeçava no escuro, ela caiu. Foi então que um estranho de cabelo loiro apareceu e lhe ofereceu a mão. Nino ficou instantaneamente confusa. Ele parecia familiar, como alguém que ela já tinha visto uma vez em uma foto. O que ela não percebeu foi que era na verdade Futaro disfarçado como parte do teste de coragem. Ele tentou ajudá-la a se levantar, mas a saia dela ficou presa em um galho e rasgou. Ela não agiu como de costume, doce e tímida, porque não tinha ideia de que era ele. Percebendo isso, Futaro decidiu continuar fingindo ser outra pessoa. De repente, eles ouviram um grito alto ecoar pela floresta, fazendo os dois entrarem em pânico. Enquanto tentavam escapar, Nino quase escorregou da beira do penhasco. Futaro conseguiu puxá-la para um lugar seguro a tempo, mas ele quase caiu. Nino rapidamente agarrou-se à pulseira dele, o que o salvou. Comovida pela sua bravura, ela pediu para segurar a mão dele porque ainda estava assustada. Em vez disso, Futaro deu a ela sua pulseira da sorte e disse que a manteria segura. Sentindo-se emocionada, Nino soltou uma pergunta inesperada. Ele seria seu parceiro para a dança ao redor da fogueira? Futaro não sabia o que dizer. Ele já deveria dançar com Ikika. Antes que pudesse responder, alguém apareceu entre as árvores. Ambos entraram em pânico, mas era Itsuki chorando, que tinha se perdido novamente. Seu terrível senso de direção havia atacado mais uma vez. Nino correu para abraçá-la, aliviada por ela estar segura. Quando Nino se virou para apresentar seu rapaz misterioso, ele já havia desaparecido.
Ela parecia um pouco desapontada, mas quando voltaram para o acampamento, ela não parava de falar sobre ele com estrelas nos olhos. Enquanto isso, Fudarou estava com dor de cabeça tentando descobrir como poderia dançar com Nino e Kika ao mesmo tempo. Para retribuir a Yotsuba por ajudá-lo no teste de coragem, ele se ofereceu para ajudá-la a carregar o último lote de madeira para a fogueira. Ela reclamou que ele a deixou sozinha para fazer todo o susto. Até Ikika apareceu para ajudar, o que Fudarou viu como a chance perfeita para falar com ela sobre a situação da dança na fogueira. Ikika percebeu que ele estava agindo de forma estranha. Ele não estava falando sobre estudos como de costume. Quando ela o pressionou, ele admitiu que não queria que ninguém o odiasse. Ikika se ofereceu para ajudar, fingindo ser suas irmãs para que ele pudesse praticar falar com elas. Ela disse para ele apenas ser ele mesmo e não pensar demais em tudo. Eventualmente, eles foram buscar o último pedaço de lenha no galpão. Foi então que Fudarou finalmente pediu para ela cancelar a dança. Ele não esperava o que aconteceu em seguida. Os olhos de Ikika se encheram de lágrimas. Antes que ele pudesse reagir, um grupo de estudantes apareceu. Sem saber que havia alguém dentro, eles fecharam as portas do galpão atrás deles, trancando Ikika e Fudarou lá dentro. Agora presos no galpão escuro, tentaram de tudo para abrir a porta, mas ela não se movia. Ikika começou a se preocupar. E se Miku descobrisse que ela estava presa ali com Fudarou, especialmente sabendo como sua irmã se sentia em relação a ele? Fudarou tentou se concentrar em acender uma pequena fogueira para mantê-los aquecidos, embora Ikika dissesse que não era necessário. Ela continuava tentando conversar, mas ele permanecia quieto e evitava contato visual, ainda se sentindo desconfortável por tê-la feito chorar. De volta ao acampamento, as outras garotas começaram a perceber que algo estava errado. Fudarou e Ikika estavam desaparecidos. Miku imediatamente deduziu que provavelmente estavam juntos e correu para procurá-los, indo direto para o galpão. Dentro, Ikika tentou chamar a atenção de Fudarou, dizendo algo chocante. Ela estava pensando em largar a escola. Isso finalmente fez com que ele parasse o que estava fazendo. Ela explicou que seus trabalhos de atuação estavam começando a se acumular e que precisava de tempo para se concentrar em sua carreira. Ela esperava que ele a repreendesse, mas em vez disso, ele a encorajou. Ele disse que era ótimo ela ter encontrado algo pelo qual era apaixonada. Enquanto conversavam, ele conseguiu acender o fogo. Ikika sorriu e disse que não precisavam dançar na fogueira real. Em vez disso, ela perguntou se poderiam dançar ali mesmo ao redor de sua própria pequena fogueira. Fudarou concordou. Então ele finalmente contou a ela porque era tão contra dançar em público. Segundo a lenda, qualquer um que dançasse de mãos dadas no final da fogueira ficaria junto para sempre. Ikika de repente percebeu o quanto isso era importante para Miku. Ela não conhecia o significado por trás disso antes, e a culpa a atingiu fortemente. Ela havia aceitado o convite sem pensar nos sentimentos da irmã. Enquanto se desesperava com o que tinha feito, acidentalmente derrubou um pedaço de madeira. Ele bateu na parede, acionando um mecanismo. Fudarou mergulhou para protegê-la e ambos caíram no chão. Enquanto ela tentava se levantar, uma viga atingiu a porta e acionou o alarme do sprinkler de água, encharcando-os com água gelada. Nesse momento, a porta do galpão se abriu. Miku e Itsuki ficaram do lado de fora, chocadas com o que viram, Fudarou e Ikika encharcados e um em cima do outro. No dia seguinte aos eventos dramáticos no acampamento, Fudarou não estava se sentindo muito bem. Seu corpo estava cansado e a doença que ele pegou de Ria estava começando a se manifestar. Mas Yotsuba, totalmente alheia ao fato de que ele estava ficando sem energia, alegremente o arrastou para esquiar com o resto deles. Ikika, que estava com febre, ficou na cama, e Itsuki ficou para cuidar dela. Ikika, no entanto, percebeu as intenções da irmã. Ela perguntou gentilmente se ela realmente acreditava que Fudarou era um cara mau. Itsuki não respondeu, mas seu silêncio disse muito. Lá no alto da montanha nevada, Fudarou estava se preparando para esquiar com Yotsuba, tentando ignorar o quanto se sentia tonto e fraco. Então, do nada, Miku apareceu também. E ainda mais surpreendente foi a chegada de Ikika, embora ela devesse estar doente. Todos decidiram brincar de pega-pega enquanto esquiavam, mesmo que Fudarou não tivesse ideia de como esquiar. Ele participou mesmo assim, determinado a encontrar o momento para explicar a Miku o que aconteceu entre ele e Ikika. Ele queria esclarecer o mal-entendido. Mas Miku continuava evitando-o toda vez que ele tentava se aproximar, então ele acabou esquiando ao lado de Ikika. As coisas não foram bem. Ele perdeu o controle e bateu direto em uma árvore. Completamente envergonhado, ele saiu para se esconder. Ao sair, algo importante caiu do seu bolso. A pulseira de amuletos que Nino lhe dera no dia anterior, quando pensou que ele era outra pessoa. Ela viu cair e congelou. Se aquela pulseira estava ali, então o cara por quem ela se apaixonou devia estar por perto. Ela tentou alcançá-lo, mas ele correu, tentando evitar uma situação complicada. Enquanto corria, ele esbarrou em Yotsuba, que o lembrou de que o jogo de pega-pega ainda estava acontecendo. Esperando escapar dos dois, Fudou se escondeu dentro de um pequeno iglu. Ele pensou que estava sozinho, mas Miku já estava lá. Fudou tentou sair, mas Miku o impediu. Ela disse que o espaço era apertado, mas estava tudo bem. Eles ficaram sentados ali, quietos no início, mas depois começaram a conversar. Miku tentou agir com calma, mas seus sentimentos estavam estampados em seu rosto. Fudou disse gentilmente que, embora os 5 tivessem começado em pé de igualdade, os esforços individuais deveriam ser notados. Ele disse que ser justo não significava tratar todos da mesma forma, significava reconhecer o que cada um deles trazia para a mesa. Aquelas palavras mudaram algo em Miku. Ela olhou para ele de forma diferente depois disso. Eles decidiram ir procurar Itsuki, que aparentemente estava sozinha. Fudou supôs que ela poderia ter ido a um restaurante porque adorava comida. Miku o repreendeu por presumir isso, dizendo que não é só isso que define Itsuki. Eles não conseguiram contatá-la por telefone e não tinham ideia de onde ela foi. A condição de Fudou estava piorando. Ele se encostou na parede, claramente exausto, e percebeu que provavelmente tinha passado o resfriado para Ikika também. Miku notou que ele estava suando e disse para ele fazer uma pausa.
Nesse momento, o resto das irmãs apareceu, perguntando sobre Itsuki, e Kika e Fudou foram enviados para descansar no prédio do acampamento, enquanto os outros procuravam a irmã desaparecida. Antes de sair, Fudou disse que suspeitava que Itsuki tinha ido para a parte da área que o sensei os alertou, um lugar que não estava devidamente mantido. Nino queria relatar isso aos professores, mas Kika de repente agiu de forma estranha e a impediu. Ela insistiu que continuassem procurando por conta própria. Nino explodiu, dizendo que a vida de Itsuki poderia estar em perigo. Fudou, embora tonto e mal conseguindo ficar de pé, percebeu o comportamento estranho de Kika. Ele a levou de lado e sugeriu que verificassem o teleférico da montanha para ter uma melhor visão das encostas. Quando chegaram lá em cima, ele apontou para alguém à distância e perguntou se era Itsuki. E Kika olhou e disse calmamente que não era. Foi então que ele se virou para ela e disse: "Claro que não é ela, porque é um cara." Ele puxou o capuz da jaqueta de Kika, revelando o cabelo vermelho. Era Itsuki o tempo todo, fingindo ser Ikika. A verdadeira Ikika nunca sequer foi esquiar. Itsuki pediu desculpas, dizendo que só queria ver por si mesma se ele era realmente uma boa pessoa. Fudou estava cansado demais para repreendê-la, e apenas disse que ela era péssima em fingir. Antes que pudessem terminar a conversa, Fudou de repente desmaiou. Ele estava muito doente para ficar consciente. Mais tarde, os professores o levaram para um quarto e disseram às meninas para não o incomodarem. As irmãs insistiram em ficar com ele, mas Fudou disse para não se preocuparem. Nino disse que estavam apenas preocupadas com ele, mas o professor deixou claro que o quarto estava fora dos limites. Antes de entrar para descansar, Fudou puxou Nino de lado. Ele disse a ela que o parente que ela conheceu, o cara misterioso com a peruca loira, não iria ao baile da fogueira. Ele sabia que ela tinha sentimentos por aquele cara, e mesmo que fosse ele disfarçado, não podia admitir. Nino sentiu-se esmagada e decidiu não participar da dança de jeito nenhum. Em outro lugar, Itsuki estava cheia de culpa. Ela sabia que seu ato bobo de fingir ser Ikika havia estressado Fudou ao ponto de colapso. Enquanto caminhava pelo corredor, ela passou por Yotsuba segurando um caderno de acampamento de Fudou. Lá dentro, viram páginas cheias de marcadores e anotações sobre o acampamento. Ele estava realmente ansioso por essa viagem, até planejando quais histórias contar a Raíra quando voltasse. Eles se sentiram horríveis por terem dificultado tanto para ele. Determinada a vê-lo, Itsuki esperou o professor sair e entrou furtivamente no quarto dele. Quando acendeu as luzes, percebeu que não estava sozinha. As 4 irmãs dela já estavam lá. Todas tinham entrado escondidas também, esperando ver como Fudou estava. Naquela noite, enquanto a dança ao redor da fogueira chegava ao seu momento final, algo especial aconteceu. Enquanto Fudou ainda dormia, alheio à tradição, 5 mãos estavam gentilmente envoltas na dele. Cada uma das irmãs estava segurando sua mão quando a contagem regressiva final terminou. Mais tarde, ele acordou não na cabana, mas em uma cama de hospital. Seus olhos haviam mudado de cor. Agora eram dourados. Nino apareceu para ver como ele estava, ou pelo menos foi isso que Fudou pensou. Mas quando a porta se abriu novamente, ele rapidamente se escondeu, pensando que era uma enfermeira ou professora. Acontece que Yotsuba, Kika e Miku também tinham vindo vê-lo. Com sua confiável fita verde, Yotsuba farejou o esconderijo de Nino. Embora o que ela realmente tenha notado foi o perfume dela. E Kika entregou a Fudou alguns deveres escolares, porque nada diz melhoras logo como lição de casa. Ela admitiu para si mesma, em um pensamento silencioso, que a escola não parecia mais tão chata. Na verdade, ela até pausou sua carreira de streaming virtual para passar mais tempo perto de Fudou. Depois que as garotas saíram, Fudou se sentiu estranhamente energizado, como se tivesse se recuperado apenas por estar perto delas. Mas esse sentimento não durou. Seu médico entrou, e após um pouco de conversa, Fudou casualmente chamou as quíntuplas de idiotas. O médico riu e disse a ele: "Aquelas garotas não são idiotas, você é que não as entende." Foi então que Fudou percebeu que as garotas não tinham vindo apenas para visitá-lo. Elas estavam no hospital para tomar suas vacinas contra a gripe. Lembra da garota com os grampos de cabelo em forma de estrela? Sim, Itsuki. Ela era a tia que estava se escondendo, tentando evitar a vacina. Assim que estava sendo levado de volta para o seu quarto, Fudou avistou seu médico novamente e sentiu uma onda de realização. Enquanto estava deitado, ele lembrou-se vagamente de uma garota que conheceu durante uma excursão escolar a Kyoto anos atrás. A memória era nebulosa, mas algo nela parecia importante. No típico estilo de Fudou, a memória terminava com algo aleatório, como uma invasão alienígena. Ainda perdido em pensamentos, ele virou a cabeça e viu Itsuki sentada quietamente ao lado de sua cama. Ela tinha ficado para trás, escondendo-se para que suas irmãs não a levassem para tomar a vacina. Eles tiveram um pequeno momento, compartilhando um olhar calmo e silencioso. Fudou pensou novamente naquela antiga memória de Kyoto e começou a ver semelhanças entre aquela garota misteriosa e Itsuki. Assim que as coisas ficaram quietas, o resto das irmãs invadiu, e Nino não perdeu tempo em arrastar Itsuki para finalmente tomar sua vacina contra a gripe. Fudou finalmente saiu do hospital e voltou para a casa dos Nakano. Você pensaria que com todo aquele descanso, ele estaria bem, mas uma coisa ainda estava claramente quebrada, sua capacidade de distinguir as quíntuplas. Não muito tempo depois de voltar, Fudou tropeçou em algumas provas falhadas. O problema? Os nomes foram arrancados. Então, naturalmente, o detetive Fudou começou a trabalhar. Ele começou a fazer perguntas, errando os nomes novamente. E durante um momento estranho de roupão de banho, Kika decidiu brincar com ele, afirmando que na verdade eram sextuplas, apresentando uma falsa sexta irmã chamada Mitsumi. Clássica Ikika, sempre pronta para distrair com caos e uma piada que ninguém pediu. Mas o mistério do teste falhado não era uma piada. Depois de fazer todas as meninas refazerem o teste, Fudou inicialmente acreditou que a pontuação terrível era de Ikika, com base na caligrafia dela. Mas, ao inspecionar mais de perto, ele percebeu que o estilo de escrita de cada menina aparecia no teste. Todas elas falharam. Sim, cada uma delas foi mal no teste. Enquanto as outras entravam em pânico, Itsuki de repente mencionou algo não relacionado.
Com um tom suspeitosamente sedutor, ela perguntou se Fudou estava tentando descobrir qual delas era a garota que ele conheceu em Kyoto há 5 anos. Ele mordeu a isca e perguntou diretamente, mas ninguém respondeu. Ele perdeu a paciência, dizendo que a garota daquela época nunca poderia ser tão burra quanto elas. Brutal. Com apenas uma semana até as provas de meio de semestre, as coisas pareciam sombrias. Mas Fudou não era do tipo que desistia, sem uma impressora ou copiadora. Ele ficou acordado a noite toda escrevendo guias de estudo personalizados para cada uma das garotas. Todos os 5, à mão, comportamento lendário. Na manhã seguinte, completamente exausto, ele chegou atrasado à sessão de estudo e desmaiou do lado de fora da porta. Quando Itsuki a abriu, ela realmente pensou que ele estava morto. Não é a melhor recepção de boas-vindas. Uma vez lá dentro, ele pôde sentir a tensão. Miku e Nino estavam discutindo sobre a TV, apenas coisas típicas de irmãos, mas rapidamente saiu do controle. Miku tinha pegado emprestado a borracha de Nino sem pedir, e Nino tinha bebido o refrigerante de matcha de Miku por vingança. Foi quando Fudou soube que, se eles não resolvessem as coisas logo, o plano de estudos desmoronaria. Yotsuba teve a ideia de um plano chamado Operação Todos Se Dão Bem. O objetivo era simples, animá-los. O nome não era ótimo, e infelizmente o plano também não. Foi um fracasso. Mikika ofereceu outro plano, Operação Terceira Força, onde eles transformariam Fudou em um vilão para que Miku e Nino se unissem contra ele. Isso também falhou miseravelmente. Nino ficou tão brava que saiu furiosa para estudar sozinha. Fudou tentou impedi-la, mas ela lançou a icônica frase: "Você não sabe de nada, Jon Snow", e foi embora. Miku a seguiu e pediu que pelo menos levasse o conjunto de problemas em que Fudou trabalhou tanto. Nino respondeu rasgando-o na frente deles. Aquilo foi a gota d'água. Itsuki interveio e a situação ficou física. Após uma intensa luta entre irmãs, Nino teve o suficiente. Ela declarou que estava se mudando. Justo quando todos pensavam que as coisas não poderiam piorar, Itsuki anunciou que também estava saindo. Fudou começou a se arrepender de todas as decisões que levaram a esse momento. No dia seguinte, Fudou e Miku partiram em uma missão para encontrar as irmãs desaparecidas. Mas, estando privados de sono e fora de forma, rapidamente se cansaram. Então Miku teve uma ideia genial: usar seu próprio rosto como uma forma de rastreá-las. Como as quíntuplas eram todas parecidas, ela perguntou a pessoas aleatórias na rua se tinham visto alguém que se parecesse com ela. Milagrosamente, alguém tinha. Uma senhora disse que viu uma garota que parecia exatamente com Miku fazer check-in em um hotel de luxo próximo. Eles souberam imediatamente que era Nino. Fingindo ser Nino, Miku disse à equipe do hotel que esqueceu a chave do quarto. O pessoal os deixou entrar no quarto. Antes que Fudou e Miku pudessem explicar qualquer coisa, Nino os interrompeu, claramente sem vontade de conversar. Foi então que ela notou algo. Fudou ainda estava usando a mesma pulseira que ela tinha dado a Kintaro, o misterioso loiro do acampamento escolar. Nino finalmente percebeu que Kintaro e Fudou eram a mesma pessoa. Depois de serem rejeitados novamente, Fudou e Miku foram embora. Eles discutiram sobre Itsuki em seguida. Miku revelou que Itsuki tinha deixado a carteira em casa, o que significava que ela definitivamente não estava hospedada em algum hotel chique. Fudou voltou para casa apenas para ser recebido por Raiha e pelo cheiro de um delicioso curry sendo preparado. Ele começou a se sentir culpado, imaginando Itsuki perdida, com fome e com frio. Mas antes que ele pudesse se preocupar demais, uma voz familiar falou. Era Itsuki, em pé na casa dele, cozinhando o jantar. A tensão entre eles era constrangedora. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir, então decidiram dar uma caminhada. Enquanto caminhavam sob a luz da lua, Itsuki se abriu. Ela revelou que a família deles nem sempre foi rica. Antes de a mãe deles se casar novamente, eles eram pobres. A mãe trabalhava dia e noite para criar os 5 sozinha. Depois que ela faleceu, Itsuki assumiu a responsabilidade de se tornar a responsável, de guiar as irmãs da melhor forma que podia. Fudou disse a ela que ela o lembrava de uma figura materna, e se ela fosse a mãe, então ele seria o pai para ajudar a liderar a família. Foi quando ela olhou para ele e disse suavemente: "A lua está linda esta noite." Claro, Fudou não entendeu. Na cultura japonesa, é uma maneira poética de dizer eu te amo. Ele não percebeu. No dia seguinte, Fudou soube que Yotsuba havia se juntado à equipe de atletismo da escola. Ele não estava feliz, sabendo o quanto isso iria cortar o tempo de estudo dela. Ela explicou que tentou dizer não, mas disseram que o time desmoronaria sem ela. Antes que ele pudesse dizer mais, o capitão da equipe a chamou e ela correu para o treino. Fudou tentou correr atrás dela, mas sua energia se esgotou. Enquanto ele recuperava o fôlego, Nino apareceu. Ele tentou convencê-la a voltar para casa, e surpreendentemente, ela concordou. Mas casa não era a residência Nakano. Ela quis dizer o hotel. Como de costume, os seguranças do hotel expulsaram Futaro novamente, então ele se sentou perto de um lago sentindo-se sem esperança. Como ele deveria reunir as irmãs antes dos exames? Do nada, alguém apareceu, uma garota que parecia exatamente com a da foto que ele guardou todos esses anos. Eles entraram em um barco, e ela disse a ele que era hora de seguir em frente. Ao se despedir, ele entrou em pânico, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Ela pegou a foto e deixou com ele um pequeno pergaminho como lembrança de Kyoto. Encharcado, ele voltou para o hotel para tentar novamente. Os guardas o pararam, mas Nino, observando da janela, deu-lhe uma toalha e o deixou entrar. Ela permitiu que ele tomasse um banho enquanto esperava do lado de fora da parede de vidro do banheiro. Era estranho, mas curiosamente tranquilo. Enquanto a água morna caía sobre sua cabeça, Futaro lembrou-se de como caiu no lago mais cedo, pensando em quanto a garota de Kyoto significava para ele. Assim que ele saiu, Nino pediu desculpas por rasgar o guia de estudos. Futaro aceitou, mas disse que ela deveria se desculpar com Itsuki também. Ela não queria. Mais tarde, Futaro falou com Itsuki e contou sobre o pedido de desculpas de Nino. Ele a incentivou a ser menos teimosa também.
Ele sugeriu que talvez todas as irmãs devessem sair juntas novamente. Talvez pudessem se reconectar como antes. Itsuki lembrou-se de uma memória com Nino. Eles tinham ido ao cinema e discutido sobre qual filme assistir. Nino queria uma comédia romântica chamada Amor nas Férias de Verão, enquanto Itsuki preferia algo mais sério, como As Origens dos Mistérios da Vida. Futaro esperou pela resposta dela, mas Itsuki não concordou em voltar para casa. Ainda não. No dia seguinte, Futaro voltou ao hotel de Nino, determinado a convencê-la mais uma vez a voltar para casa. Eles tiveram uma conversa séria sobre como ela havia mudado, especialmente sobre como se sentia em relação a Quintero, a versão loira falsa de Futaro por quem ela se apaixonou durante o acampamento escolar. Nino finalmente concordou em voltar para casa, mas tinha uma condição. Ela precisava se despedir de Quintaro e finalmente seguir em frente de sua fantasia unilateral. Pena que Quintaro nunca existiu de verdade. Agora preso nesta confusão, Futaro tinha duas escolhas: continuar fingindo ser Quintaro e deixar Nino seguir em frente em paz, ou confessar que ele e Quintaro eram a mesma pessoa e arriscar tudo. Ele estava prestes a contar a verdade, mas Nino continuava a interrompê-lo. Ela até devolveu a pulseira que tinha dado a Quintaro antes. Então, para adicionar mais uma reviravolta, ela e Quintaro começaram a fazer profiteroles juntos. Sim, não era o que parecia. Enquanto fazia a sobremesa, Nino perguntou casualmente se Quintaro gostava de profiteroles e de repente saiu correndo para ligar para Futaro. Isso mesmo, ela ligou para o verdadeiro ele. Então Futaro, ainda vestido como Quintaro, teve que rapidamente atender o telefone e falar como ele mesmo enquanto estava sentado em frente a ela, como Quintaro. Toda essa coisa de dupla identidade estava se tornando um verdadeiro problema. Eles assaram uma quantidade insana de profiteroles. Quando terminaram, Futaro, como Quintaro, sugeriu que talvez Nino pudesse convidar suas irmãs para comê-los também. Nino recusou imediatamente. Ela não estava disposta a compartilhar esse raro momento com seu príncipe encantado. Mas quando Quintaro insistiu que só queria que ela se reconectasse com as irmãs, Nino começou a agir de forma suspeita. Ela se afastou e logo depois ligou para Futaro, seu verdadeiro eu, pedindo para se encontrarem em um café. No café, as coisas ficaram sérias. Ela lhe se entregou um café gelado e Futaro, nervoso como sempre, bebeu sem hesitar. Nino calmamente disse a ele que acreditava que Quintaro poderia confessar seus sentimentos por ela em breve. Enquanto Futaro tentava reagir, Nino ofereceu-lhe um aperto de mão, apenas para prendê-lo e puxar a pulseira que ela supostamente havia devolvido a Quintaro. Ela sabia a verdade o tempo todo. Antes que Futaro pudesse explicar, o café gelado o atingiu e ele desmaiou. Nino o drogou. Não seriamente, é claro. Apenas o suficiente para nocauteá-lo. Quando ele acordou, ela tinha ido embora. Enquanto isso, Yotsuba estava tendo dificuldades para equilibrar a escola e os treinos de atletismo. Seu treinador continuava a pressioná-la bastante. No dia seguinte, Futaro e Itsuki saíram à procura de Nino novamente e encontraram Yotsuba, que ainda estava treinando com a equipe. Futaro tentou argumentar com ela sobre como estudar precisava ser sua prioridade, mas o capitão da equipe interveio, insistindo que a equipe precisava dela. Então Futaro fez algo ousado. Ele os desafiou a um exame em movimento. Ele correria com eles enquanto fazia perguntas de teste. Sim, eles literalmente correram enquanto revisavam para as provas de meio de semestre. Não é o ideal, mas funcionou. Mais tarde naquela noite, Ikika e Yotsuba estavam escovando os dentes quando Ikika casualmente ligou para Fudauru. Na ligação, ela descobriu que Yotsuba queria sair do time de atletismo, mas não conseguia se forçar a decepcionar o time. Eles elaboraram um plano para ajudá-la a se afastar. No dia do plano, as meninas perceberam que Miku não apareceu. Ela deveria fingir ser Yotsuba e sair do time em seu lugar. Sem tempo sobrando, Fudauru teve uma nova ideia. Itsuki se disfarçaria de Yotsuba enquanto Ikika tentava entrar em contato com Miku. Enquanto isso, Nino e Miku estavam envolvidas em uma guerra de chá, discutindo sobre qual bebida era melhor, chá preto ou matcha verde. Durante esse momento bobo, elas também tiveram uma conversa profunda sobre o quanto haviam mudado. Apesar de serem quíntuplas, todas estavam começando a se tornar pessoas muito diferentes. De volta ao drama da equipe de atletismo, Itsuki tentou se passar por Yotsuba, mas o capitão da equipe percebeu quase instantaneamente. Mesmo com o mesmo cabelo e fita, a troca não funcionou. Felizmente, a verdadeira Yotsuba apareceu antes que as coisas piorassem. Espere, mas então outra Yotsuba chegou. Não, mais uma. A confusão finalmente terminou quando todas as 5 irmãs apareceram. Acontece que Miku apareceu bem a tempo. E com isso, Yotsuba foi finalmente liberada de suas responsabilidades na equipe de atletismo para que pudesse se concentrar nos exames. Toda essa situação lembrou a todos que as pessoas podem mudar e às vezes elas precisam mudar. Mais tarde, Nino finalmente se despediu de sua versão fantasiosa de Quintero. Ela e Itsuki compartilharam um momento emocionante e pediram desculpas uma à outra. Como gesto de paz, Itsuki deu a Nino ingressos para ver Amor nas Férias de Verão, o filme de romance favorito de Nino. Em troca, Nino deu a ela ingressos para Origens da Vida e Mistérios Desconhecidos, um documentário que Itsuki adorava. Essa pequena troca foi suficiente para reunir todo o grupo novamente. Com as garotas reunidas, elas voltaram a estudar. Mas Fudauru ainda não confiava na concentração deles. Como último recurso, ele revelou um movimento secreto, a dança final, também conhecida como o Raio de Esperança. Basicamente, uma cola. Quando o dia do exame chegou, Fudauru fez uma ligação misteriosa para o pai deles. Não ouvimos a conversa, mas claramente era importante. Fudauru estava esperançoso, mas a realidade foi dura. As meninas ainda falharam. De volta à casa dos Nakano, o clima estava sombrio. Enquanto discutiam como lidar com o fracasso, a campainha tocou. Quem estava lá não era Fudauru, mas um membro da equipe do lado do pai delas. Acontece que Fudauru já havia desistido de dar aulas particulares. Aquela ligação secreta foi sua demissão. Ele não era mais o tutor delas. E o pai delas também o proibiu de entrar na casa novamente.
Arrasadas pela notícia, as meninas estavam furiosas consigo mesmas. Elas sentiram que tinham afastado Fudauru. O mordomo informou que só poderiam contatar Fudauru novamente após completarem uma sessão de estudos. O conjunto de problemas parecia fácil, mas o mordomo os avisou que, se falhassem, outra rodada de problemas viria a seguir. As irmãs pensaram que poderiam trapacear usando as folhas de cola da dança final. Mas, quando as abriram, não havia respostas. Em vez disso, cada uma encontrou uma carta manuscrita de Fudauru, mensagens pessoais cheias de encorajamento, honestidade e lembretes de quão longe elas tinham chegado. As irmãs ficaram emocionadas. Sentindo-se inspiradas, elas tiveram uma ideia maluca. Se Fudauru não podia ir até elas, elas iriam até ele. E Kika, sendo uma atriz profissional, ofereceu-se para pagar por um lugar onde todas pudessem ficar. Assim, ele não teria desculpa para não ensiná-las novamente. Na véspera de Natal, elas foram à confeitaria, onde Fudauru estava trabalhando meio período e encomendaram um bolo para entrega. Mas o verdadeiro objetivo era convencê-lo a voltar. Fudauru tentou recusá-las, dizendo que o pai delas ainda o proibia de ir à casa delas. Foi então que revelaram o grande plano. Eles já tinham se mudado. Sobrecarregado, Fudauru correu atrás do cartão-chave do hotel que jogaram para ele, mas escorregou e caiu em um rio gelado. As irmãs, sem hesitar, pularam atrás dele mesmo estando nevando. Elas riram, nadaram, e por um momento eram apenas 5 irmãs e um cara aproveitando estarem juntos novamente. Fudauru perdeu a lembrança de Raine, a garota de Kyoto, na água, mas pela primeira vez ele conseguiu deixar essa memória ir. Depois que Fudauru se demitiu das aulas particulares, o Sr. Nakano relembrou a última conversa deles. Ele se lembrou de como Fudauru havia apontado diretamente o quanto ele estava ausente como pai, e até o confrontou com palavras duras. No início do ano novo, as irmãs foram ao santuário para a visita tradicional, e Fudauru acabou encontrando-as lá. Sua sorte para o ano não parecia boa, já que ele tirou o pior papel de fortuna. Yotsuba convidou ele e Raiha para visitarem seu novo apartamento depois. Quando chegaram, as irmãs acabaram competindo por sua atenção. Todas discutiram sobre quem lhe daria uma massagem primeiro enquanto ele estava sentado ali, desconfortável. Enquanto isso, as garotas foram para o quarto discutir como deveriam agradecê-lo por ensiná-las sem pedir nada em troca. Algumas delas sugeriram dar-lhe um beijo, mas eventualmente decidiram que alguém deveria simplesmente perguntar diretamente o que ele queria. E Kika tentou ser a pessoa para falar com ele, mas ficou sobrecarregada quando abriu a porta e desmaiou. Quando ela foi retirada da sala, Yotsuba se aproximou dele e limpou o creme de bolo do rosto dele de uma maneira incomum, dizendo que era a versão dela de pagamento. Ele rejeitou o gesto e disse que precisava de dinheiro, não de favores. Fudauru não estava interessado em descansar, mesmo durante o feriado, e pediu que voltassem a estudar. Raiha, vendo como as coisas estavam indo, saiu para aproveitar o ano novo sozinha. Durante a pausa nos estudos, Itsuki sugeriu que todos encontrassem empregos de meio período para ajudar Ikika com o aluguel. Ela disse que queria tentar dar aulas particulares como o Fudauru. Yotsuba sugeriu trabalhar em um supermercado. Miku pensou em tentar um café de empregadas. Quando alguém mencionou cafés, Nino falou sobre seu antigo sonho de abrir uma padaria. No meio da discussão, Ikika já estava dormindo e começou a se despir enquanto dormia, o que levou a expulsarem Fudauru rapidamente do quarto. Mais tarde, enquanto Itsuki estava mexendo no celular procurando um emprego, ela recebeu uma ligação do pai delas. Ao mesmo tempo, no café onde Fudauru trabalhava, o dono disse à equipe que o local havia sido alugado para a gravação de um filme. Os atores começaram a aparecer e Fudauru viu Ikika entre eles vestida como uma estudante para uma cena cômica. Ela o puxou de lado e disse que estava fazendo qualquer papel que pudesse encontrar para continuar apoiando suas irmãs. Depois de filmar uma cena em que fingia comer um bolo amaldiçoado, ela se sentou para tentar resolver alguns problemas, mas errou um. Fudauru apontou isso, e após uma breve conversa, ela fingiu adormecer. Enquanto ela descansava, ele a elogiou silenciosamente por seu esforço, sem perceber que ela ainda estava acordada. Naquela tarde, Fudauru foi às compras com Yotsuba e Nino. Eles compraram ingredientes para os chocolates de Dia dos Namorados da Miku. No caminho de volta para casa, passaram por um restaurante e viram Itsuki almoçando com o pai delas. O Sr. Nakano tinha pedido comida para ela, e estava tentando convencê-la a voltar para a casa original. Fudauru, que estava por perto, ouviu isso, e de repente percebeu que o médico com quem ele falou no hospital era o pai delas o tempo todo. Durante a conversa, ele ouviu o Sr. Nakano dizer que não gostava de Fudauru, e não o queria mais perto das meninas. Ele também disse que Yotsuba não tinha chance de melhorar suas notas, mas ele fez uma oferta. Se Fudauru concordasse em dar aulas sob a supervisão de um profissional, ele poderia continuar. Yotsuba, que estava ouvindo em silêncio, interveio e falou por si mesma. Ela disse que se passassem nos exames do próximo semestre, Fudauru deveria continuar como tutor delas, e ela deveria ter permissão para voltar para casa. Se não, ela concordou em seguir o plano do pai de transferir de escola. Com essa condição estabelecida, todos voltaram a estudar com afinco. Um dia, enquanto revisava, Fudauru de repente teve um sangramento nasal e culpou Miku por lhe dar muito chocolate. Naquela noite, Ikika pegou Miku fazendo um lote de chocolate decorado com um adesivo de caveira. Miku disse que era para o Dia dos Namorados. Ikika, sabendo que não era boa em fazer bolos, disse a ela para pedir ajuda a Nino. Durante a próxima sessão, Fudauru notou que Itsuki estava ausente e começou a zombar dela, apenas para os outros lhe dizerem que ela visita o túmulo da mãe todo dia 14 do mês, o dia em que a mãe faleceu. No cemitério, enquanto Itsuki prestava suas homenagens, uma mulher se aproximou dela e a confundiu com sua mãe, que costumava ser professora. Eles foram a um café e conversaram. A mulher explicou como a mãe deles era rigorosa, mas bonita. Mesmo que ela não fosse amigável, seus alunos a respeitavam. Ela até tinha um fã-clube na escola.
A mulher então admitiu que a admirava tanto que se apaixonou por ela. Essa conversa inspirou Itsuki a se tornar professora também, mas ela foi lembrada de que não deveria viver como uma cópia da vida de sua mãe. Mais tarde naquele dia, Nino voltou para casa cedo e encontrou Miku, ainda tentando fazer chocolate. Ela explicou que Kika tinha pedido para ela voltar para casa para ensinar Miku a assar corretamente. Enquanto mostrava como se faz, Nino disse que o amor era o ingrediente mais importante. Da janela, Kika observava silenciosamente torcendo por Miku até que Fudou apareceu. Para evitar suspeitas, ela rapidamente o arrastou para fora e o levou a uma livraria onde gastou suas últimas economias em um livro que ele gostava sobre como se tornar professor. Na sessão seguinte, Fudou percebeu que todos estavam ficando sem energia e motivação. Lembrando-se de algo do seu novo livro, ele decidiu que precisavam de uma pausa e os levou a um parque de diversões. Todos aproveitaram os brinquedos, exceto Yotsuba, que ainda carregava o peso do seu passado. Ela trouxe suas anotações de estudo e planejava revisá-las dentro da roda gigante. Fudou a viu e entrou na cabine dela. Ela contou a ele que o motivo de terem que mudar de escola foi porque ela havia falhado em um teste de readmissão na escola anterior, e suas irmãs a seguiram. Ela não queria atrasá-las novamente. Fudou teve uma nova ideia. Como cada uma das irmãs tinha pontos fortes em diferentes matérias, ele decidiu usar isso a seu favor. Elas começariam a se ajudar nas áreas em que já eram boas, para que o aprendizado fosse mais eficaz e ele não tivesse que carregar todo o peso sozinho. Quando o dia dos namorados chegou, Itsuki foi visitar o túmulo de sua mãe novamente. Ela levou Fudou junto e agradeceu por sempre ajudá-la. Ela compartilhou que havia decidido se tornar professora, especialmente depois de perceber o quanto significava ensinar e ser apreciada. Quando voltaram, os outros estavam apenas acordando. Miku tinha passado a noite toda preparando chocolates especiais e foi entregá-los a Fudou, mas ele já os tinha comido, como sempre fazia. Ela vinha dando chocolates a ele há semanas, e ele não fazia ideia de que eram para mostrar seus sentimentos. Miku estava frustrada por ele não perceber que era uma confissão, especialmente porque o dia dos namorados no Japão é quando as meninas dão chocolate para a pessoa de quem gostam. Ela disse a Ikika que, se obtivesse a maior nota no exame de todos, confessaria seus sentimentos a Fudou. Ikika, ao ouvir isso, decidiu silenciosamente competir e tentar ganhar a atenção dele também. Após as finais, Fudou as encontrou em um café para falar sobre os resultados. Yotsuba compartilhou orgulhosamente sua nota, 184. Itsuki teve 224, Miku veio em seguida com 238, e Fudou estava pronto para elogiá-la por ser a melhor pontuação. Mas então Ikika entrou e disse que conseguiu 240. A pontuação de Nino veio por último, revelada pelo dono do café, 209. Ela também deixou uma mensagem para Fudou dizendo que não precisava mais dele. E é aí que este vídeo termina. Se você quiser ver a próxima parte, certifique-se de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Até a próxima, assista ao vídeo a seguir.